E ontem houve muito também a história, perguntaram na coletiva, não sei se a gente tem aí, sobre o X9, né? E eu conversava muito com os jogadores, até na época ali do Jorge Jesus, e eles queriam saber quem era o X9. Não sei como é que a informação é obtida, mas vamos ter que investigar, vamos ter que perceber como é que esta informação é obtida. E ontem houve muito também a história, perguntaram na coletiva, não sei se a gente tem aí, sobre o X9, né? Sobre o vazamento. A gente vai mostrar. Que é um ponto também que eu acho que é bem interessante, eu acho que é uma discussão interessante que envolve a nossa profissão e tem muita gente confundindo um pouco, não entendendo muito, até por conveniência própria, sabe? O papel do jornalista e a relevância do vazamento de informações em quaisquer áreas. Eu vou mostrar a declaração dele, Mauro, aí você já fala, porque o Vitor Pereira atacou realmente esse vazamento de informações. A gente vai passar também pro Vanderlei, pro Flávio, pro Bruno, e eu concordo, porque isso já é problema no Flamengo há muito tempo. Sim. Há muito tempo, e eu conversava muito com os jogadores, até na época ali do Jorge Jesus, e eles queriam saber quem era o X9. Eles ficavam loucos, eles falavam, cara, quem tá vazando? E isso é um problema que eu acho que tem mais no Flamengo do que em outros clubes. Eu não vejo isso em clube nenhum. E tem muito clube importante no Flamengo. Nenhum. E realmente está incomodando o Vitor Pereira. O Vitor Pereira chutou o balde agora sobre o X9, né? Como que vazam as escalações do Vitor Pereira. Um problema que já acontece há um bom tempo no Flamengo. Solta aí, por favor, produção. Vamos ter que solucionar de alguma forma. Porque de facto esta escalação que sai é uma escalação que beneficia sempre o adversário. Não é? Beneficia sempre o adversário. Não sei como é que a informação é obtida, mas vamos ter que investigar, vamos ter que perceber como é que esta informação é obtida. Eu tenho que trabalhar taticamente, estrategicamente, preparar o jogo, independentemente se a escalação sai ou se não sai. Mas de facto incomoda um bocadinho porque dá vantagem ao adversário. Olha aí, é o Vitor Pereira dando esse recado, né, sobre o vazamento de informação. A escalação do Fla-Flu saiu muito antes, saiu horas antes do jogo. Sim. E atrapalhou, né, o Vitor Pereira. Mauro, e é um assunto que incomoda muito, inclusive jogadores no Flamengo, como eu falei, dirigente. O Jorge Jesus soube identificar, né, que você falou que ele jogou uma isca e descobriu. Ele jogou uma isca, eu descobri quem era, né? Acho até que muda, né, o cara que passa a escalação, porque o tempo está passando e continua acontecendo. Agora, tem um detalhe que eu acho que é importante, assim, ele fala que prejudica, claro que prejudica, num jogo contra o Fluminense, o próprio Fernando Diniz depois falou, a escalação vazou, quando me trouxeram a escalação, eu tinha horas até o jogo, eu já pensei, e mesmo assim ele teve dificuldade no primeiro tempo, pra caramba. Imagina se ele soubesse a escalação uma hora antes do jogo, que é quando sai. O Diniz falou que o mais similar era o jogo do Botafogo, que ele foi ver, que até foi com os reservas, mas a formação mais similar. Exato, e que não era igual, né? Era diferente, inclusive. Aí ele pediu para ver o jogo do Botafogo. Então você vê que deu tempo do técnico adversário pensar em alguma coisa, e ainda assim ele conseguiu êxito naquela sua investida no primeiro tempo. Então isso realmente é um negócio muito grave para o clube. Assim, é redundante dizer que o jornalista que dá a informação, ele não está fazendo nada de errado, ele merece ter elogios. Se você tem informação, você dá. Problema de quem vaza. Isso em qualquer área. Se você tem uma troca no ministério e você cobre política, você fica sabendo que o ministro vai ser o Vanderlei Nogueira, você fala, o Vanderlei vai ser o novo ministro. Você vai, vou contar para minha mãe, vou contar para a mãe. Não, eu vou publicar isso aí, eu vou dar informação, óbvio. Mas atrapalha o governo. Problema do governo que deixou vazar, amigo. Você que guarda seu segredo a sete chaves. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu confio na fonte, informação é quente, eu vou dar informação. Isso é indiscutível, é bobagem discutir isso. Agora tem um outro lado que também eu acho que é relevante jornalisticamente, que é o quê? Um clube grande com faturamento de 1 bi 200, 1 bi 300 e que não consegue se organizar e permite que o vazamento continue acontecendo. Quando isso ocorre no mundo corporativo, empresarial, das grandes organizações, isso é notícia. Eu até escrevi lá no meu blog, a Apple teve problemas de vazamento, agora, no ano passado, sérios, sobre produtos novos que ela estava preparando e que foram vazados antes até de terminar a fase de testes. A Samsung chegou a advertir seus parceiros que não é tolerar vazamentos. A HP teve antes um cara que era do conselho de administração há 20 anos e o cara vazava informações confidenciais para a imprensa. A imprensa que cobre a área de tecnologia, né, gente? Para quem não sabe, tem gente que cobre essa área. Você falar, o novo iPhone, não sei o quê, vai se fazer isso, vai virar cambalhota, não sei o quê, vai ter uma câmera, isso é notícia. Mas a empresa não quer que isso seja revelado, porque os concorrentes não podem saber, quando isso é segredo interno, né? E isso também acontece na esfera governamental.
De repente o ministro, o secretário de Estado, alguém tem um plano, uma obra, uma mudança na política econômica e tudo. Quando isso vaza antes de ser colocado em prática ou apresentado para uma aprovação, isso evidentemente atrapalha. A oposição se arma quando ela não quer... Mexe até com a bolsa. Mexe com os assuntos. Isso tem efeitos colaterais. Então isso também é notícia. Não se trata de ir contra o jornalista que que publica informação vazada. Não, em qualquer área. Mas também é notícia. Pô, como é que a Apple permite isso? O que está acontecendo com a Samsung? Por que a HP tem um cara lá dentro que há 20 anos e o cara vazava informação? É óbvio, também no futebol. Pô, o Flamengo, com todo o seu tamanho, faturamento, não consegue brecar um vazamento de escalação, porque isso dentro do seu universo, claro que é uma coisa muito menor do que questões como essas que eu citei, que tem impacto muito maior, muito mais gente, inclusive, como o Flávio lembrou, até em questão de bolsa de valores, que envolve os investimentos das pessoas, das empresas. Mas dentro desse micro-universo do futebol aqui, digamos assim, isso também é relevante, porque isso evidencia o quê? Que é uma bagunça. No caso do Flamengo, eu não vejo outra palavra. Pô. Como é que você tem um cara que vaza, aí troca gente, sai profissional, sai jogador, sai, entra técnico, sai técnico, está sempre vazando. Você falou do Jesus foi em 2019, estamos em 23. O Jesus estava procurando quem entregava a escalação em 19. Passando pista para descobrir quem era o malandro lá para acabar com o vazamento. E isso aconteceu com todos os treinadores. Todos eles. Agora, os repórteres que eventualmente obtiverem informação, dão correto toda informação, bobagem discutir. Mas isso também é notícia, isso também é relevante. Porque você não vê o Corinthians vazando, o Palmeiras vazando. Pode acontecer circunstancialmente, mas não é isso de toda hora vazando. E é, sim, importante, especialmente hoje, que o Flamengo tem, com o Dorival, menos. O Dorival, ele repetia a escalação, basicamente era o mesmo time, né? Mesmo quando tinha o time do Brasileiro, o time das Copas, no ano passado, você já sabia mais ou menos qual era o time, não tinha muita mudança. Mas esse cara não, o Vitor Pereira, ele muda o sistema de jogo, ele muda não só a escalação, ele muda o sistema de jogo, ele muda de 3 zagueiros, ele pode jogar com linha de 4, ele joga com 3 atacantes, com 2 homens de frente. E pela escalação que vaza antes, você já esboça o comportamento do time, você já consegue imaginar, pelo menos. E isso é importante para ele ter esse fator surpresa e é importante também para o adversário ter a informação antes. Parece chacota e tudo, mas quando o Vanderlei Luxemburgo, no Santos e o Corinthians, colocou 12 jogadores em campo, porque não era obrigado a dar a escalação antes, aquilo entrou para o folclore. Mas é claro que aquilo confundiu inicialmente o Corinthians, porque você viu 12 jogadores, quem é que vai jogar? O cara ficou olhando ali, pô, tem 12. Quer dizer, é folclore? Hoje é folclore, porque confunde. E uma coisa que eu aprendi com o Paulo Soares, o amigão, narrador, grande Paulo Soares, há muito tempo, um dia a gente conversando, ele falou assim, Mauro, se a gente vai fazer um jogo aqui, uma transmissão aqui na televisão, e a gente não tem a escalação, o que a gente faz? Pô, é desesperador. Mesmo que você conheça os jogadores, até você se organizar e colocar no papel como está jogando um time ou outro, eu falo, imagina para o narrador, se você não conhecer, jogo internacional, então, se não conhecer todo mundo, você fica perdido. Porque antes de inventar o Twitter e tudo, você ia transmitir um jogo, Flávio sabe bem disso, né? Você não tinha escalação, você não recebia nada. Você ficava, depois com a internet, você ficava procurando nos sites dos jornais europeus, italianos. Você ficava lá na Gazeta dello Sport procurando a escalação. Mas no Maracanã a gente ficava esperando o papel. Não o tinha, papel ser pendurado na parede. Não tinha esse negócio de tempo real que tem hoje, que é muito fácil, já tem há muito tempo. Mas não tinha tempo, não tinha nada. Você sofria para conseguir a escalação do time. E pra gente que ia transmitir já era um sofrimento. Imagina o técnico olhando pro campo e falando, como é que esses caras vão jogar? Então, se você tem a escalação de 1 hora antes, você já pensa. Agora, se você tem 6 horas, um dia antes, pô, maravilha. O adversário dorme já sonhando, ó, vou jogar assim, assim, assim. Tem tempo de conversar com seus pares. Então, esses vazamentos que eu falei no mundo aí das grandes organizações, eles causam prejuízos e o vazamento de escalação também causa prejuízo dentro do seu universo. Pegou o X9? Na época não se falou quem é, mas a história que rolou foi que ele lançou uma pista de uma informação falsa e que teria descoberto quem é que vazava informação. E aí deve ter tomado alguma medida interna, né? E aí trocaram o X9. Mas aí aparecem outros, pelo jeito. E mesmo que amanhã o clube saiba quem é, dificilmente vai revelar. Ele vai resolver isso. Tem que resolver o problema. A não ser que vaze isso também. Ó, a gente pede um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vanderlei Nogueira, Flávio Prado. É uma situação que realmente é bem específica do Flamengo, né? A gente não vê muito aqui também nos clubes de São Paulo. E a gente sabe que a imprensa tenta da mesma forma. Não, É alguém querendo prejudicar o trabalho do treinador. De quando em quando também pinta por aqui a antecipação de uma escalação, inclusive quem consegue
diz, olha, demos com antecedência, bateu, falamos 2 dias antes, aquelas coisas todas. Mas aí está nessa história que nós estamos conversando aqui. O repórter mostra que é bem informado, que tem fonte e que tem prazer em dar a informação em primeira mão. Nada contra. Agora, é o clube que tem que se preservar, tem que tentar evitar, deixar muito claro que isso é prejudicial. Agora, normalmente quem vaza é porque está descontente. Normalmente quem vaza ou é um dirigente que quer infernizar a vida do outro dirigente, ou é algum integrante próximo do técnico que decide. Enfim, normalmente é um descontente que vaza. E aí cabe à comissão técnica identificar. Imagino que isso vai acontecer, o Flamengo tem instrumentos para isso. De qualquer maneira, favorecer, sempre que isso acontece com boa antecedência, favorece o adversário, ele se prepara, é claro, sabendo exatamente o time que ele terá pela frente. É isso, eu acho que, e parabéns ao repórter, eu sempre cumprimento, eu acho que é muito importante ter fonte e dar a notícia, cobertura que não é chapa branca, a gente tem que aplaudir, é muito importante. Seria muito triste saber, por exemplo, o técnico deu escalação para o repórter, mas pediu para ele não divulgar, e o cara não divulga. Eu acho que isso é muito triste, mas eu concordo com o profissional que leva a sério o seu trabalho, dá a informação e se incomodou, paciência. Fala, Flávio. Não, é isso. E além dessa... A gente, né, já trabalhou muito com isso, com fontes e tal. Tem o descontente de ter aquele que gosta de ser elogiado porque ele sabia. Né? Tem o cara também que tem o ego do cara. O cara, pô, sou poderoso, vou mostrar pra você como é que é e tal. Então ele te passa a informação. De uma forma ou de outra, o repórter ele faz o trabalho dele, ele consegue essa informação e cabe ao clube que está se sentindo prejudicado resolver esse problema, mas acho que esse é o menor dos problemas do Flamengo. O Flamengo está moldando o seu time. Ontem foi a primeira vitória de clássico do Vitor Pereira, né? Não tinha vencido nenhum no Corinthians. A única vitória em clássicos que o Flamengo teve foi contra o Botafogo e ele não estava dirigindo o time. Então, eu vi pouco desse jogo, né? Que eu estava vendo o jogo de São Paulo, depois gravação, aquela coisa toda, as gozações, que obviamente eu tinha obrigação de fazer, né? Não poderia perder nunca uma oportunidade dessa. Embora saiba que outras, muitas virão, mas você não pode perder a chance, né? É hoje o dia, né? Então eu vi pouco. Eu imaginei que o jogo tivesse sido legal, mas o Mauro já falou que foi um jogo cheio de falhas, cheio de erros, e a vitória do Flamengo era mais ou menos esperado. O Flamengo tem mais time. Já falei desde ontem que acho que a final será Flamengo e Fluminense, que são realmente as duas melhores equipes. Um com mais dinheiro, o outro mais preparado. O time do Diniz já tem uma cara, já tem uma estrutura. Eu vi uma parte do Fluminense e Volta Redonda, e o Volta Redonda teve alguns momentos melhores, mas no segundo tempo, principalmente, o Fluminense mereceu pelo menos um empate, mas acho que ele reverte. E que é o sonho dourado de quem organiza, né? Fla-Flu, né? Você está fazendo o campeonato do Rio de Janeiro e você tem a final Fla-Flu, é uma boa possibilidade. É uma boa possibilidade e é um sonho de todo cara que organiza. Coisa que não... Em São Paulo também estavam torcendo, né? Federação está querendo um grande clássico, né? Para fechar a festa. Se não fosse o Palmeiras, a possibilidade de Água Santa e Ituano era latente. Mas com o Palmeiras ia ser campeão com qualquer um, né? Agora ficou mais tranquilo. Não, e é muito claro, né, nessa situação, que é alguém que quer prejudicar o treinador. Isso aí não tem. Ou que está descontente, né? Às vezes o cara... Tá? É bom te deixar claro. Eu não sei, mas a pergunta, ano passado vazava assim, da escalação, como vaza? Já vaza há um bom tempo. Já vaza há um bom tempo. Isso aí é que também pode ser cara que quer agora buscar poder. Eu sou bem informado. Sabe aquela coisa do cara ser o rei da rodinha? Falar, o cara ali sabe tudo. Pode... Não, mas aí eu acho que não, porque mas ele quer fazer maldade com todo mundo. Bem, sim. Tá puto, pode ser um jogador que tá puto, pode ser um dirigente que tá puto, pode ser um funcionário que tá puto com a situação que acontece ali dentro. Descontente. E aí ele fala, vou ferrar isso aqui. Porque não estou satisfeito. É bem claro. Não estou satisfeito com o Vitor Pereira. Não, mas aí mas não vazava com o Jorge Jesus, vazava com o Dorival. Então, mas geralmente quando vaza é alguém que quer ferrar, principalmente o treinador.
é um jogador que não está sendo escalado, é um dirigente que está sendo esvaziado porque esse treinador está lá. Parece um vazador oficial, já que vazava desde o Jorge Jesus. Não é possível que esse cara, ou esses caras, sei lá, eles estejam sempre... Não, às vezes é da mesma patota, mas um saiu, o outro ficou. Ah, pode ser. Pode ser. Não acho que tenha ficado, até porque o Mauro deixa claro que o Jorge Jesus descobriu. O Mauro deixa claro que ele jogou a isca e descobriu deve quem era. Deve ter afastado o cara. Quem foi já vazou. Isso. Quem foi já vazou. Até porque a diretoria, né, principalmente ali o Marcos Braz, o Landim, também não deve gostar nada de ter uma escalação vazada assim. Óbvio que eles não gostam. Sim, e a declaração do Fernando Diniz foi muito, assim, ele falou, eu recebi a escalação, eu vi à tarde, me passaram que seria essa escalação. Saiu no Twitter, e ele foi assistir, foi procurar jogos do Flamengo com uma formação assim, ele falou. Ele falou do jogo do Botafogo, ele falou que nem era um jogo que eles tinham observado. Que eles não imaginavam essa escalação. Aí ele se preparou. Claro que não foi por isso que ele ganhou o jogo. Até o primeiro tempo o Flamengo jogou melhor. Mas deu ao técnico adversário, né, um tempo de pelo menos pensar numa alternativa. Ah, não, eles vão vir. Eu esperava que o outro não teve, né? Não, ele foi sincero e também jogou uma fumaça para cima dos adversários, porque, quer dizer que então alguém passou e tal. Quer dizer, se ele não falar nada, mas ele ainda arranjou uma confusão interna lá no Flamengo. Deixou claro que aquilo ajudou ele a se preparar para o jogo. Ele esperava uma outra formação. E aí ele já se preparou. Não, a formação é essa, então vamos preparar para essa já mata formação. A surpresa do outro, né? Sim. O cara falou, como é que o cara sabe por tudo isso aí? Né? Já mata a surpresa do outro. Do jogo de ontem também já estava nas redes sociais aí, como falado, o jornalista não tem nada, porque o jornalista fez o trabalho dele. Claro, o jornalista fez o trabalho dele, tem a fonte, conseguiu uma fonte boa e divulga o trabalho. Ele não trabalha para o clube, ele trabalha para a empresa dele, para ele mesmo ou para a empresa. Mas sempre quem vaza tem interesse que seja vazada a notícia. Isso sem dúvida. Óbvio, não é para ajudar o jornalista. Não é. Ao contrário, ele está sendo ajudado também. Para ajudar o jornalista. Ele vai. Ele usa o jornalista malandramente também. O jornalista está se dando bem porque está conseguindo uma informação exclusiva e ele vaza. Nossa, o que eu tinha disso aí? Eu tinha um em cada time. Verdade. E geralmente era quem tava puto com o treinador, certo? Às vezes não, mas eu tinha um em cada time. Eu era muito amigo de jogador, né? Teve uma vez que a informação era tão absurda que eu não dei a informação e aí eu me ferrei. Mas era eu era super amigo, o Vanderlei também, do Ataliba. Aí eu era da Penha, o Ataliba também. O Ataliba chega pra mim e fala assim, caiu o Mário Travalini, o Zé Maria, pai do Fernando Diniz, assumiu e acabou a democracia corintiana. Aquilo era tão absurdo, tão fora de padrão, o Corinthians ganhando, tudo que eu falei, vai te catar. E a gente brincava muito, né, Vanderlei? Você passou muitos perrengues por causa de brincar muito. E aí, eu não dei a informação. E 3 dias depois, o Faustão, que trabalhava no Estadão, deu a notícia. Aí eu falei, Tatá, a notícia era verdadeira? Ele falou, claro que era verdadeira, eu te falei. 3 dias depois, eu tinha 3 dias antes. Mas por isso que ele não pode segurar mesmo. Achei que era brincadeira. Ele não pode. E se a fonte for quente, não pode. Eu lembro bem, histórias de redação são fantásticas. Eu tinha um jornalista. Eu era garoto ainda na redação, mas tinha um grande ídolo lá, né, que era o Flávio também, Solange Bibas. Foi o Bibas que criou algumas definições aí sobre jogo de A contra B e tal, né, também. E ele sabia muito de seleção brasileira, Asmar, e sabia quem seria convocado. Então, por exemplo, daqui 2 meses vai sair a convocação da seleção brasileira e o Bruno Prado será chamado. E ele falava isso na redação, mas eu não posso dar notícia agora, vou dar só 10 dias antes da convocação, mas o Bruno Prado será chamado. E quando chegava no 12º dia antes, não dava para segurar segredo há tanto tempo, alguém descobria isso. Então o Flávio Prado dava antes a notícia, Bruno Prado será chamado. Ele ficava pé da vida. Mas eu falei para vocês 2 meses antes. Tudo bem, mas você segurou muita a informação. Então não dá para segurar a informação. Se a fonte é boa, se você tem, manda brasa.